que é que nós vivemos? Nós vivemos hoje no país, um país travado do ponto de vista de crescimento por conta de falta de investimento, eu vou mostrar aqui, o investimento insuficiente, mas puxado pelo consumo da classe C. Isso é um fenômeno que nós observamos. Temos aí a classe C, as classes, a distribuição da população por classes em 2002, 41% era D e E, a classe C 41%, a classe AB 18%. Em 2010, 29% D e E, 52% alcançou a maioria da população brasileira, a classe C, e a classe AB 19%. Em 2014, a projeção é de que a classe C chegue a 57%. Isso é um fenômeno que não é só brasileiro, é um fenômeno mundial. Isso significou alguma coisa perto de 40 milhões de pessoas mudando de classe e se habilitando para o consumo. E é o consumo quem tem puxado o crescimento brasileiro desde pelo menos a crise de 2008, 2009. Só que é um combustível insuficiente para manter o crescimento no médio prazo. Mas ainda temos, o país é tão grande e o potencial de consumo é tão grande no Brasil que ainda temos perspectivas de avançar no tabuleiro do consumo mundial. Por exemplo, vamos passar de sexta para quinta potência mundial em PIB, em produtos de beleza e cuidados pessoais, de terceira para segunda em 2013, geladeiras e freezer, continuamos o terceiro no mundo, produtos para animais de estimação, de terceiro para segundo, automóveis de quarto para terceiro, TVs de quarto para quarto, continua quarto, mas ocupando essa importante lugar no consumo mundial, celulares de quarto para segundo, laptops e notebooks de quinto, continua quinto, shopping center de 10º para 8º, software de 11º para 6º em 2020. Então, isso mostra uma mostra do potencial que tem o consumo no país, por conta justamente da incorporação de parcelas significativas da população que não tinham tido a oportunidade histórica de consumir e agora tem, travada, evidentemente, pelo crédito. O esforço tem sido também da presidenta Dilma na queda das taxas. Alcançamos agora a menor taxa, nível histórico da taxa básica de juros, a Selic, a menor da história. Então, isso é um esforço muito grande que tem sido feito para desobstruir esses entraves ao crescimento. Agora, esse gráfico aqui mostra isso que eu falei antes, ou pelo menos ilustra. É um gráfico que foi cedido pela CEPLAN. Jorge Jatobá me mandou esse gráfico que mostra a comparação crescimento do PIB trimestral do primeiro trimestre de 2010 ao segundo trimestre de 2012, a queda progressiva, trimestre a trimestre, comparado desde 2010 até o segundo trimestre de 2012. Cai de 9,3% para 0,5%. Então, nós estamos desacelerando o crescimento, desde o pico de 2010. Isso é uma característica que também se reproduz em Pernambuco. Eu vou mostrar mais na frente o gráfico, os dois gráficos. Depois eu falo sobre Pernambuco. Mas o crescimento anualizado, ele aponta para alguma coisa esse ano em torno de 1,5%. Cai de 7,5% em 2010 para 2,7% em 2011 e 1,5% em 2012. Agora, os especialistas dizem que o problema é falta de investimento. Então, a gente vê aí, comparado o caso do Brasil com a China. O Brasil está investindo alguma coisa hoje próximo de 20%, menos de 20% do PIB. Isso era uma projeção, passava um pouco de 20%, mas não se confirmou. Vem caindo comparativamente, eu vou mostrar outro gráfico, onde cai comparativamente o trimestre a trimestre o nível de investimento. Vejam o que acontece, a diferença entre o crescimento brasileiro e o crescimento chinês. A China investe cerca de 50% do PIB. O Brasil investe menos de 20%. Temos também a Índia, que investe cerca de 40% do PIB. A Rússia, que investe quase 30% do PIB. E o México, aí a comparação aqui, o México,
que também já investiu mais e está caindo o investimento no México. Mas o que merece destaque é justamente a pouco percentual de investimento em relação ao PIB que o Brasil tem. E isso, repito, segundo os especialistas, é a razão pela qual o país não cresce de forma contínua e a taxas de que precisava. A média desses países aí de investimento é 25%. O Brasil, com grande dificuldade, atinge 20% quando atinge. Esse é o gráfico da queda da taxa de crescimento do investimento no Brasil, comparado trimestre a trimestre. Ela já está hoje negativa em 3,7%, comparado com o trimestre anterior. Essa, repito, segundo os especialistas, é a razão pela qual o país não cresce de forma continuada a taxas mais elevadas. E outra coisa gravíssima é da educação. Esse último pontuação do PISA, que é o teste feito pela OCDE, é o teste de educação mais importante, mostra aqui, ó, a China lá em cima, o Brasil, e esse aqui lá do canto é o Catar. Aqui embaixo é a renda per capita em dólar. O Catar está lá na frente com a renda per capita altíssima, mas numa posição de avaliação do PISA inferior ao Brasil. E a China lá em cima, com a renda per capita menor que a brasileira e com a melhor avaliação do mundo. A melhor avaliação do mundo do PISA é de Xangai. Isso é uma evidência de que nível de renda não está necessariamente correlacionado com qualidade da educação. Nós temos um drama no Brasil que é justamente essa dificuldade de fazermos os investimentos e a atenção necessária a uma revolução que a educação precisa. Está faltando mão de obra, em especial mão de obra qualificada, já com esse nível de crescimento relativamente baixo que o país tem.